Antes de mais nada, me parece que este é o terceiro filme em que vocês trabalham juntos, né? Primeiro eu ia falar isso agora. Rato, o 30, né? E agora o Zama. Como foi? Vocês tiveram oportunidade de encontro durante essa produção, com toda essa equipe composta por nomes estrangeiros e tudo mais? Agora no Zama não. Acho que o filme que a gente mais contracenou foi o 30, né? Que nossos personagens tinham uma relação ali bem de Fortíssimo. perto. Ficou bonito, né? Ficou, foi muito legal. Ela era a minha alegria no 30. Mariana era a minha alegria. Destaque do Joãozinho. Do Joãozinho 30. Mas agora no Samba a gente filmou em momentos diferentes. Matheus foi pra lá, pra Argentina. Inclusive eu fiz, depois fui embora e aí Mariana chegou. Foi. A gente nem se encontrou. Não vi Matheus lá. Agora também no Febre do Rato, a gente só se encontrou em momentos onde o grupo se reunia para alguma... festas dos personagens, né? A gente não tinha uma história pessoal, mas a gente conviveu bastante nos bastidores. Foi. Em Recife, sim. A gente saiu para beber juntos, lembra? E como é para vocês essa experiência justamente de trabalhar em uma produção estrangeira que, embora tenha, digamos, um recorte que é muito pertinente à história do Brasil, são produtores de diversas nacionalidades, são vários idiomas, várias pessoas, né, dentro dessa história. Como essa experiência agrega em toda a carreira que vocês já construíram até aqui? Bem, eu tenho muita curiosidade com produções estrangeiras, né? Sempre que tenho a oportunidade de fazer um teste ou a possibilidade de trabalhar com pessoas de fora, eu tenho muita curiosidade de saber como é que funciona o cinema fora do Brasil. Já tinha trabalhado com uma produção americana quando eu fiz Pelé, o Nascimento de uma Lenda, que apesar de ter sido feito aqui no Brasil, a produção era toda dos Estados Unidos. Fiz também o São Jorge, que é uma produção portuguesa que filmei lá em Portugal. E aí veio logo na sequência do São Jorge, eu fiz o Sama, que era na Argentina. Mas para além de ser uma produção estrangeira, era um trabalho com a Lucrécia, né? Que é essa diretora que eu já conhecia os filmes dela e gosto muito do trabalho dela. Então tinha muito uma curiosidade, uma vontade de trabalhar com essa pessoa. Em relação à língua, meu personagem não fala no filme, mas todo brasileiro entende o espanhol, né? Então não era um problema essa coisa da comunicação, mas era um set bem diversificado, assim, quando os produtores de outras nacionalidades estavam presentes, assim, a gente pôde conviver um pouco ali no hotel onde eu fiquei empedrado, conversar um pouco sobre o filme que estávamos fazendo, sobre a produção, foi boa a integração. E a minha outra questão, eu admito que eu não tive acesso ao romance, né, que originou o filme, mas foi importante para vocês esse acesso a eles, são personagens que surgiram, e até pergunto principalmente para você, Matheus, porque é um personagem muito definitivo no terceiro ato do filme, existe até mesmo uma questão em relação às identidades que ele sustenta, né? Como foi essa construção dos personagens que vocês interpretaram? Olha, o personagem, segundo a batuta da nossa mestra, maestrina Lucrécia, era um brasileiro. Um brasileiro que em algum momento se perdeu, ou um português, nascido recém-chegado, enfim, era um homem de origem portuguesa ou brasileira, que em algum momento se perdeu ali pelos desvãos desses limites baixos ainda na América Latina, quer dizer, ele perambulou por tudo. Obviamente eu carregava um pouco comigo a função de representar o Brasil nessa curra que foi feita aqui na América Latina, e Mariana representar, e muito bem, e muito lindo que seja de forma muda, sem palavras, acho, esses escravos que também foram trazidos, né? A gente dá conta um pouco de resumir em nós alguns tipos que estiveram por aqui no início dessa grande curra que é a América Latina. O filme é incômodo, porque trata um pouco dessa atitude corrupta desde o início, a atitude de quem chegou aqui, quem chegou querendo ir embora, usurpar o que pudesse para poder voltar. O Zama é um cara que espera uma carta do rei da Espanha que permita que ele volte para casa.
e a vida dele passa. 10 anos passam. E ele fica numa América Latina que ele não queria. Ou seja, sem um amor verdadeiro pela terra, mas vivendo e amando aqui. Num certo momento da história, não quero dar spoiler, mas num certo momento da história, ele desiste dessa espera, se lança numa aventura atrás de um grande bandido conhecido, de um boi de piranha, né? Esse tipo de figura que as pessoas demonizam para que não se veja o restante das coisas da vida. Demonizaram o tal do Vicunha Porto, que sou eu, e ele sai nessa busca com uma pequena trupe de soldados atrás do Vicunha, sem sabendo que o Vicunha está disfarçado dentro da trupe, viajando com eles atrás do próprio Vicunha, que não é ele exatamente, porque o Vicunha é uma lenda. É lindo, é um personagem meio curupira, um menino perdido, um assassino sem moral, ao mesmo tempo um menino brasileiro, né? Um menino, eu digo menino porque apesar de eu ter 50 anos, a Lucrécia sempre me falava, eu gostaria que ele parecesse um menino, que ele se parecesse com um menino. E outra coisa que ela dizia bonita, terminando aqui o que eu posso contar, o que eu consigo contar sobre a experiência específica de montar o personagem, é que ela gostaria que eu observasse o olhar dos animais, principalmente das galinhas, ela me pediu. Demorei a entender isso. A ideia é a seguinte, um cachorro, por exemplo, ele olha para você já afetado pelo afeto. O cachorro devolve um olhar para o ser humano que já é afetado pelo nosso olhar afetivo. A galinha ainda não. Por mais que ela há muito tempo conviva com a gente, ela não troca com a gente um olhar afetivo. Ou seja, ela não pode ser domada. Ela está presa, ela vai ser morta, usa-se os ovos, a carne, as penas, mas ela mesma continua um animal por si, sozinho, sem o olhar afetado. Olha, afetuoso e afetado, que o ser humano já ensinou para os cachorros. Era isso que a Lucrécia queria, que eu tentasse, na medida do possível, evitar o olhar afetuoso. E eu tentei. Se eu conseguir, não sei, mas eu tentei. Foi lindo. Eu acho que a gente tem uma coisa... Queria dizer isso. A gente não contracenou nos ama, mas a gente teve junto, eu e Mariana, em 3 filmes muito bonitos. Cada um a seu modo, né? 3 histórias lindas. Um filme do Cláudio Assis, que é um autor do tamanho da Lucrécia, assim, é um autor. O da Lucrécia, que a gente está conversando aqui, que é uma autora, uma pensadora, assim, tanto que até tão legal quanto trabalhar com ela é ouvir a Lucrécia falando em entrevistas, por exemplo, ler entrevistas, é um trabalho, é toda uma coisa só, assim, é um pensamento, né? Muito mais do que buscar uma forma aristotélica de resultado do filme, é porque estamos aqui o tempo inteiro, assim. E fizemos esse 30, que é um filme mais aristotélico, mas muito homenageoso para o Joãozinho 30, né? É muito bonito esse filme. Então, eu achei bom, assim, que a gente estivesse de novo junto num outro filme. E que venham mais. E é interessante quando o Matheus fala dessa estranheza do Sama, porque de cara eu não acho um filme muito palatável, assim, porque ele não te dá muita coisa, você tem que trabalhar para alcançar o filme. Mas é sobre o que o filme está falando, sobre essa situação do colonizador que chega aqui e devasta tudo e ainda assim está querendo sobreviver e não consegue. É sobre a exposição dessa figura, sabe? Que em outros filmes é tão colocada como o herói, como o salvador. E nesse filme, a Lucrécia expõe esse resultado de espanhol misturado com a gente aqui na América do Sul, que não sabe seu próprio lugar e passa 10 anos tentando conseguir uma coisa e não consegue, ele fracassa. É um filme sobre um fracassado, assim, eu acho isso muito interessante, assim, me gosta ver. E quanto mais eu vejo o filme, mais eu consigo mergulhar, porque os próprios elementos do filme estão o tempo inteiro criticando e comentando esse personagem, sabe? A trilha, a maquiagem, as cores, os animais, como o Matheus falou, tem muitos animais comentando. Muitos animais, inclusive eu. Comentando a situação e o quão ridículo é esse personagem do Sama, sabe? Você sabe que uma coisa, eu não nem saberia me aprofundar tanto nisso que eu vou indicar aqui, mas eu acho que é um pouco sobre
a maneira desafetuosa com que se explorou na América Latina. Esse cara que vem de fora, mas que no fundo quer voltar. E acho que isso ficou na gente. E não só nos descendentes diretos dos europeus, mas também nos descendentes dos escravos. E nas misturas dos dois. É um desejo de voltar para onde se veio, que talvez seja o coração do que nos leva à falência constante, pelo menos aqui no Brasil. Parece que tem um desamor de raiz e uma falta de noção do quanto que esse lugar é maravilhoso. Nos ama, a natureza é sempre incômoda. É um incômodo. Ela está sempre fora do espaço e ela é incômoda. Tudo tá fora do lugar. Ela dói, ela é quente, ela tem mosquito, ela tem cobra, ela tem índio. Ela é terrível. O cara só pensa em voltar. Em nenhum momento, olha a alegria dela, porque eu tô animada. Em nenhum momento do Zama, você vê o personagem dizer, meu Deus, eu estou no paraíso. Ele não tá, ele tá no inferno. Ele tá mal, ele tá mal, ele tá sempre mal. Ele sente calor. É bem louco o Zama, é bem bonito mexer nisso, eu acho. E você falando isso, Matheus, eu lembro da gente conversando lá no Rio, quando passou o filme no Festival do Rio, dos personagens do filme. Os brancos não estão no lugar deles, os negros não estão no lugar deles, os únicos que são dali são os índios. Você não entende o que eles falam, mas eles parecem menos afetados com as outras presenças, parecem muito donos do lugar, assim. É muito impressionante como a Lucrécia retrata os índios ali. É impressionante ver a diferença de postura dos personagens indígenas no filme. E dos negros e dos brancos. Os negros são vistos de um jeito muito louco, corajoso. E triste, difícil. É muito difícil assistir. São mudos, né? São, em geral, calados. Tem um mensageiro, né? Tem um mensageiro, tem aquele homem que é um pouco que abana as pessoas, tem a tua personagem. Com pouca roupa, né? Diferente dos brancos, é bem difícil assistir isso, assim. Mas entendo o lugar que a Lucrécia está colocando e o que ela está trazendo. Antes dela, o Antônio de Benedetto já escreveu isso, né? Um livro que foi lançado em 1956, acho ele já problematizando isso aí. Colocar uma personagem que é negra, muda, manca, que é o meu personagem, e que ainda assim se comunica. E sobrevive assim. É muito duro assistir, mas tem um sentido e um lugar pra isso também, sabe? Muda, negra, manca e... Essa aqui é a verdade. Matheus e Mariana, muito obrigado pela... Nossa, falamos até, né? A última coisa que eu falei foi que você é linda. Você me Obrigado. deve uma na próxima entrevista. Na próxima entrevista eu quero... E o Matheus é um gato. Tá me devendo, Mariana.